tendências de mercado e tem alguns fatores que influenciam nessa tendência de mercado, que influenciam na qualidade, no aumento ou diminuição ou estabilidade de venda. E dentre esses parâmetros a gente tem a praticidade, né, que tem aumentado, que a gente vê que cada dia mais a população tem tido dia mais corrido, mais cheio de atividade, é academia, é levar os filhos para a escola, é trabalho, é faculdade. Então o tempo tem diminuído no dia a dia, então o aumento da praticidade ela tem sido aí acompanhada como uma tendência de mercado. Como também a saúde, né, a busca por alimentos mais saudáveis, alimentos da agricultura familiar, alimentos orgânicos, alimentos livres de gorduras trans e etc. Então, a saúde aí é um dos parâmetros de tendência do mercado. A regularidade, né, a regularidade de produtos, se eu forneço um produto, a regularidade que eu forneço ele ao longo do ano, se é um produto sazonal, se é um produto de época. Então a regularidade também acompanha aí como tendência de mercado. A segurança, né, a segurança que o consumidor ele tem que, naquela confiança, naquela marca que ele vai consumir aquele alimento e não vai sofrer nenhum tipo de dano à saúde e tem a segurança ali de estar fornecendo esse alimento para os seus filhos, para os indivíduos da família, etc. O valor agregado, né, falando um pouco sobre produtos orgânicos, produtos fitness voltados para produtos de academia. Então é o valor agregado, né, não é o valor de precificação, o valor que tem agregado naquele produto, se é orgânico, se é um produto verde, se é um produto agroecologicamente correto, se tem um selo da agricultura familiar. Então esse valor agregado também está atrelado aí à tendência de mercado. E também a qualidade, né, que a qualidade há algum tempo já passou de ser um parâmetro especial de exclusividade para alguns produtos, e a gente tem que a qualidade é um requisito aí obrigatório para todos os produtos aí que são lançados no mercado e comercializados aí das nossas agroindústrias. Então, visando isso, a padronização dos produtos vem como aliada aí também para estar somando com esses valores. E como que a gente pode definir padronização? A padronização dos produtos que nós oferecemos aos consumidores garantem a manutenção dos valores buscados, dentre esses que eu citei e mais alguns, e também pelos consumidores por eles buscarem na escolha de preferência destes produtos em específico. Então, é um pouco disso sobre padronização de produtos. A padronização dos produtos, ela vem aí primeiramente relacionada à matéria-prima. A gente tem uma máxima na engenharia, na ciência e tecnologia de alimentos, que a gente nós não conseguimos aumentar a qualidade daquele produto. A gente, para fabricar um produto de qualidade, a gente tem que ter uma matéria-prima de qualidade, para preservar os seus parâmetros organoléctricos, os seus parâmetros de qualidade, físico-químico, microbiológico, de segurança. Então a gente tem que ter matérias-primas de qualidade. O processamento, ele não tem a função de melhorar a qualidade dos ingredientes e matéria-prima, ele tem a função de preservar e estar transformando ali dentro da nossa agroindústria. E aí a gente tem alguns exemplos aqui para os vegetais, né? Por exemplo, o que influencia na qualidade da matéria-prima? Influencia as condições de cultivo, influencia a época e a forma que é colhida, se ele é colhido manualmente ou com máquina, se utiliza gancho, se não, se é colhido maduro ou verde. Então a forma e a época de colheita influencia diretamente na qualidade da matéria-prima. O transporte, se o transporte é adequado, se ele é feito nas horas mais frescas do dia, em caixas que diminuem o impacto, seccionadas, né, num amontoe ou não tem um empilhamento inadequado. Então o transporte influencia diretamente na qualidade da matéria-prima que irá ser processada na nossa agroindústria. Também a variedade. Que variedade? Por exemplo, eu tenho a manga palmer, eu tenho a manga espada, eu tenho diversos tipos de manga, então vai influenciar na qualidade, por exemplo, da polpa, se a gente for fabricar o do doce e etc. Então a variedade é um fator que deve ser levado em consideração. Aí nós temos também os ingredientes, né? Se a gente utiliza já ingredientes já processados, como por exemplo o polvilho, o ovo, a margarina e etc., e na fabricação de biscoitos, de panificados e etc., nós temos que levar em consideração a marca, né? Se a gente utiliza uma marca só, ou se
aquela marca ela não fornece durante todo o ano, a gente tem que estar alternando a marca. Se a gente está utilizando uma marca que atende àqueles parâmetros de qualidade, o armazenamento que a gente compra, se esse armazenamento dessa matéria-prima, desses ingredientes, ele tem que ser refrigerado ou não, tudo isso influencia na qualidade da matéria-prima, na conservação e também a composição, né? Como eu falei para vocês, a gente não consegue melhorar aquela característica daquele produto, a gente consegue apenas preservar e transformar no produto desejado, no produto acabado do nosso interesse. Então, é um pouco disso aí sobre as matérias-primas. E como que a gente faz para padronizar essa questão aí das matérias-primas? Como que a gente faz para padronizar? A gente tem que chegar e definir padrões. A gente tem que ter o objetivo, a perseverança e a organização de definir padrões. Eu trouxe 3 exemplos aqui para vocês. Como, por exemplo, da mandioca. Se eu estou processando a mandioca de mesa, a mandioca a vácuo, para o processamento mínimo, eu tenho que saber ali, estabelecer um limite para o tempo de cozimento, por exemplo, até 20 minutos. Eu só consigo processar, eu só processo dentro da minha agroindústria uma mandioca que cozinha até 20 minutos. Isso é uma forma de padronização. O recebimento, eu só recebo na minha agroindústria, eu vou conversar com os produtores, dialogar, treinar, capacitar, para receber essa matéria-prima apenas 24 horas após a colheita, né? E também somente em caixa, não receba a granel amontoada, empilhamento inadequado. E aí padrões que a gente define para estar conseguindo ter dentro do limite ali da qualidade da nossa matéria-prima. A gente tem aqui o umbu. Aí eu processo lá na minha indústria um umbu. Eu tenho lá que eu vou receber esse umbu, ele até 14 graus Brix, ou entre 12 e 14 graus Brix, vou estabelecer isso aí de acordo também com a legislação e vou definir ali que eu recebo esse umbu até as 10 horas em caixas plásticas, livre de folhas e livre de frutos podres, tá? Vou definir esses requisitos aí de qualidade no recebimento aí, de qualidade na nossa matéria-prima. Tem outro exemplo ali do polvilho. Vou definir para o meu produtor, lá para o meu fornecedor, que eu vou receber esse polvilho até 18% de umidade, com acidez até 5%, uma expansão de 3,5 gramas por grama, uma absorção de óleo de 1,5. Isso são só exemplos aí que vai variar de acordo com a nossa qualidade, aí, de acordo com a nossa necessidade do produto que a gente quer fabricar. Nós estamos aqui também com um estudo de caso aqui que eu trouxe para vocês para exemplificar aqui sobre o processo, o que influencia aí a função dos ingredientes aí no processo. A gente tem um estudo de caso aqui para produtos panificados, né? Então, vamos lá, pesagem dos ingredientes. A gente tem que a função dos ingredientes e a mudança nas composições. Se a gente coloca a água em excesso, a gente pode ter um desenvolvimento excessivo do glúten, pode alterar o formato. Por exemplo, se a gente coloca a água faltando, a gente pode ter uma baixa fermentação, pode ter uma textura inadequada, pode afetar o desenvolvimento do glúten, que é as proteínas, gliadina e glutenina, que formam essa rede em produtos que contém trigo, que são capazes de reter o gás. Então, está diretamente relacionado à qualidade, né, ao sabor, à textura, à tecnologia de fabricação de panificados. Se eu altero a composição desses ingredientes, se eu não padronizo a pesagem ali, a medição desses ingredientes, eu vou ter uma grande variação e não vou ter essa padronização desses produtos no final. A gente tem mais exemplo aqui, por exemplo, o sal. Se a gente coloca o sal em excesso, a gente tem um sabor ruim, né, considerado um sabor ruim para a maioria das pessoas. Vai ter uma baixa fermentação, porque o sal é bactericida, né, fungicida aí, que pode estar diminuindo a ação dessas leveduras que vão estar fermentando os carboidratos presentes os carboidratos presentes na fabricação aí na farinha de trigo e também, por exemplo, vai afetar vai ter uma baixa fermentação, né, com sal em excesso, porque o sal é um agente bactericida, fungicida aí, que ele vai estar inibindo a ação do fermento, que utiliza os carboidratos presentes na farinha e juntamente com a água e outros fatores e outros nutrientes como minerais e vitaminas, ele vai utilizar esses
substratos para produção de gás, né, que vai ser retido pela rede de glúten. Então, o álcool em excesso pode afetar essa fermentação e causar um baixo crescimento do pão e além das características organolépticas. A falta, né, vai ter um produto insosso, um sabor ruim, pode ter uma alta fermentação, não vai ter um controle, vai ter uma fermentação pelo contrário, vai ter uma fermentação em excesso, então pode estar afetando a qualidade do pão. Além disso, pode estar formando grandes pontos de nucleação, né, formando buracos no pão. E a gente não quer isso. A gente quer que esse pão tenha uma distribuição uniforme ali dos seus alvéolos, das suas bolhas de ar. Então, o excesso pode causar danos, afetar a qualidade, e a falta também pode estar afetando a qualidade. Então, o que a gente tem que fazer? Padronizar essa quantidade, tendo cuidado bastante com a pesagem dos ingredientes. A gente tem outro exemplo aqui, o açúcar em excesso. O açúcar está diretamente ligado à coloração da crosta, né, com reações químicas, como por exemplo uma chamada caramelização, né, com a aplicação de calor na presença de água e do açúcar vai estar formando pigmentos que vai estar promovendo essa coloração escura. Também uma alta fermentação, como eu falei para vocês, o fermento, ele utiliza esses açúcares livres aí na farinha como substrato para a produção do gás e para a sua própria sobrevivência, né? Então, a presença excessiva de açúcar pode estar promovendo aí uma alta fermentação, que também não é tão bom, né? Não é uma coisa tão desejada, né? A gente quer uma fermentação ideal. Além disso, também o açúcar, por suas características, né, aquele melaço que ele produz e suas características químicas, ele pode estar promovendo uma pegajosidade nesses produtos, pode ficar pegajoso. Então a gente tem que ter muito cuidado na pesagem dos ingredientes e na dosagem, na escolha também, no estudo das proporções que a gente deve utilizar nesses produtos. Se a gente tem uma matéria-prima, que a gente recebe essa matéria-prima e não faz uma seleção adequada, não orienta os produtores e está recebendo essa matéria-prima, uma hora a gente recebe a acerola com a maioria de produtos de acerolas verdes. Outra hora a gente recebe a acerola ela toda madura. Outra hora recebe com grande quantidade de frutos com podridão. E a gente não faz a seleção adequada e não padroniza essa questão do ponto ideal de maturação, a gente vai fornecer um dia para o mercado, um dia a gente fornece uma acerola mais madura, com um sabor específico, no outro dia a gente fornece uma polpa de acerola com uma coloração mais clara e com outro sabor mais ácido. Então a gente não tem uma padronização. O cliente, que ele é consumidor da nossa marca, ele vai ficar perdido sem saber, eu estou consumindo um produto com que característica, porque eu chego no mercado, um dia está assim, outro dia está assado. Então a gente tem que saber padronizar e de acordo com os parâmetros, e a gente só consegue padronizando esses parâmetros, orientando o produtor com instrumentos, né, que eu vou mostrar mais para vocês mais para frente, instrumentos utilizados aí para ajudar nessa padronização. Se a gente utiliza ali, está com dificuldade no maquinário, está com dificuldade de despolpar, a gente utiliza água, né, para produzir, que por sinal só pode ser utilizada essencialmente um mínimo, que é para possibilitar a extração, não pode ser diluída essa polpa, né, por legislação. Então a gente vai alterar. Se um dia eu utilizar 5 litros para processar 20 quilos de polpa, outro dia eu utilizo 2 litros, então a gente vai alterar essa composição dessa polpa e não vai ter essa padronização. Então a gente tem que estar atento à utilização desses produtos. Aqui a gente tem um pouco sobre o controle de processos, né? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo aqui de casa de farinha, de produtos panificados. Por exemplo, a gente tem a etapa de decantação. A gente deve realizar ela, só um exemplo, tá, pessoal? A gente deve realizar ela durante 24 horas. Aí um dia a gente deixa 30 horas, outro dia a gente deixa 36 horas, outro dia a gente esquece e utiliza 48 horas. Então a gente pode estar alterando a composição desse polvilho se a gente estiver decantando. Por quê? Porque pode estar influenciando para menos, pode estar influenciando na decantação, né, na eficiência do processo, e para mais também em excesso pode estar promovendo uma fermentação ali, espontânea ali, que pode estar afetando essa composição. Se a gente não realiza a prensagem correta, no tempo correto, sobre a aplicação da força correta, também a gente pode estar deixando ali
no caso aí da farinha manipueira ali presente ali, que além de ser tóxico também pode afetar a qualidade. Então, está diretamente ligado. Sanitização, a gente sabe que o processo de sanitização, como eu falei na outra aula, depende tanto do tempo, tanto da composição, como do tipo de sanitizante, né? Do método aplicado. Então, se a gente um dia deixa 9 minutos, um dia deixa 8, se um dia deixa 7, então a gente pode estar correndo risco ali de não estar promovendo uma sanitização em excesso. E aí, se a gente utiliza um dia, se esquece lá e coloca a concentração dobrada lá de sanitizante, o que pode promover? Gosto residual. E o consumidor não quer ter uma mandioca ali que vai consumir uma mandioca com gosto de cloro. Então a padronização garante o controle desses processos. Na fermentação, a gente sabe que a fermentação aqui, no caso aqui um exemplo que eu trouxe aqui, um estudo de caso do panetone é em torno de 2 a 3 horas, a depender aí da sua região, se está quente, se não está. Então, se um dia eu deixo 2 horas, se um dia eu deixo 1h30, se um dia eu estou com pressa e deixo 1h30, se um dia eu me esqueço, vou fazer outra coisa e deixo fermentando 4 horas, vai alterar, né? E chega um ponto que esse panetone, ele pode crescer tanto, né? E passar tanto do tempo que ele começa a murchar, né? Ele, como se fosse, rompe essa rede de glúten e vai estar perdendo o ar, né? E além disso também vai ter uma fermentação em excesso, diversos problemas. Então, por isso a gente tem que ter cuidado aí na padronização. A gente tem aqui a torração da farinha, né? Que a gente sabe que muitos agricultores que estão nos assistindo fabricam farinha. A gente tem uma torração em excesso, a gente vai ter uma farinha mais torrada, com menos umidade, com sabor diferenciado. Se a gente tem uma torração insuficiente, a gente vai ter problemas, né? Que essa farinha pode estar com características sensoriais que a gente não deseja. Então a gente tem que padronizar o tempo, tem que padronizar o máximo que a gente conseguir esses parâmetros. Aqui são só exemplos que eu trago para vocês da importância do controle aí, do tempo, do controle dos parâmetros aí que a gente utiliza aí na nossa indústria. Controle da temperatura, por exemplo, aqui eu trouxe o assamento, o branqueamento e a fritura. No assamento, se eu aplico uma temperatura em fogo, uma temperatura muito elevada, acima de 200 graus, eu posso estar assando só a superfície e não estar assando o interior desses produtos, pode estar formando uma coloração mais escura do que eu desejo. Então a gente tem que padronizar se é 180 graus, se é 190 graus, juntamente com o tempo, utilizando o binômio, né, que é o tempo e a temperatura aí, para estar promovendo esse assamento. Então a gente tem que padronizar. Por exemplo, o branqueamento. O branqueamento eu tenho que realizar, só um exemplo, tá, pessoal? Eu tenho que utilizar 5 minutos, aí eu deixo lá 10, aí eu vou ter o quê? Uma mandioca lá, palito, no caso ali, que é o exemplo, de uma mandioca palito, eu vou ter uma mandioca que vai romper os palitos e vai formar uma massa. Aí o consumidor não quer, ele quer os palitos firmes para ele estar fritando, para estar assando, empanando, enfim, lá no preparo de sua receita, ele quer produtos firmes. Então o que eu tenho que fazer? Controlar o tempo e em seguida aplicar o choque térmico. Por quê? Porque eu vou controlar o tempo, que é o tempo suficiente para realizar a transformação do branqueamento, e vou paralisar no choque térmico no tempo que a gente estabelecer, for pré-definido, e seguir aqueles parâmetros, né? Lógico que em alguns casos também a gente tem que ter uma avaliação, tem que ter um escape, mas prioritariamente a gente tem que padronizar essa questão dos tempos. Aí a gente tem aqui os ingredientes, né? Se a gente utiliza lá X gramas e depois para estar realizando o escaldamento ali, o óleo, né? Que tem nesse caso aqui a gente tem um exemplo do óleo e da água. O óleo tem uma temperatura, né, de uma propriedade química diferente da água. Se um dia era para mim utilizar 70% de óleo e 30% de água, e outro dia eu utilizo ao contrário, vai alterar essa característica aqui, voltada aqui para a temperatura. Fritura. A fritura aqui da batata palha, eu trago exemplo aqui, que são produtos que a gente trabalha aqui na nossa... Eu trago exemplos aqui que são produtos que a gente trabalha aqui na nossa região, no território sertão produtivo aqui da Bahia. A gente tem a fritura aqui da mandioca chips.
a gente sabe que a mandioca chips, para ela ter uma crocância adequada, ela tem que ser frita acima de 170 graus. Porém, se passar de 190 graus, ela pode estar promovendo tanto a alteração da característica do óleo, então pode estar oxidando o óleo, pode estar deteriorando esse óleo e também pode estar promovendo aí também pode estar promovendo aí uma mandioca chips aí com uma coloração escura, inadequada e uma textura indesejada, né? Muito seca, quebradiça. Então esse assamento no caso aqui, nesse exemplo desse estudo de caso, essa fritura aqui, ela deve ser realizada aqui entre 170 e 190 graus. Isso aí, são só para trazer para vocês a importância da padronização dos produtos. Aí aqui a gente tem outros parâmetros, né, da manipulação. Se eu manipulo manualmente a fabricação, eu tenho que ter o controle do peso. Se eu vou fazer um panetone de 500 gramas, eu tenho que ter o peso. Eu não posso fazer um de 300, outros de 400, outros de 420, outros de 450. A gente sabe que a gente tem que padronizar o peso. Se é 400 gramas, tem que ser 400 gramas. E aqui, só uma dica aqui, só um adendo, para o panetone, para os produtos panificados, a gente tem que, durante o orçamento, é perdido um peso de 10%. Então, se a gente quer garantir que tem um peso de 500 gramas, a gente tem que colocar 550 gramas, que vai ser o peso que vai chegar no final, né, se você realizar um orçamento adequado. Então, é só um nível de informação. Tamanho. A gente sabe, por exemplo, que o tamanho, se eu faço um produto maior, um produto com um peso maior, mas com uma dimensão, um diâmetro maior, ele vai alterar as características do orçamento. Então a gente tem que ter uma padronização aí do tamanho, uma padronização da forma também, que vai alterar lá as características de assamento, que vai influenciar na textura, na aceitação do consumidor. Então a gente tem que ter vários cuidados aí. Aqui nessa foto, a gente tem aqui alguns exemplos, né, da importância da padronização. Esse foi o curso que a gente realizou, que quando a gente foi fazer o boleamento, ensinamos a forma adequada de bolear e algumas pessoas falaram, não, mas a gente quer ver o efeito. Aí eu falei, faz da sua forma então. Aí a gente vê que tem uns que fermentou mais, tem uns que fermentou menos, que aqui foi a capacidade, né, de reter o gás. Então a gente viu os efeitos na prática da forma do que não fazer, né, e a forma adequada de fazer. E aí a gente tem uns produtos mais padronizados e os produtos menos padronizados aqui, que foi um exemplo prático que a gente conseguiu mostrar aqui para esses agricultores que tomaram esse curso aqui de panetone. Armazenamento e embalagem. A gente tem alguns exemplos aqui. O biscoito, às vezes a gente tem biscoitos aí fabricados com a tapioca, ou como vocês conhecem aí, com a goma, com o polvilho, com a fécula, com o amido da mandioca. A gente tem esses biscoitos aí fabricados com derivados da mandioca, ou como vocês conhecem melhor, ou com polvilho, ou com a fécula, ou com a tapioca, ou com a goma, com derivados, com o amido da mandioca, né, que é conhecido por nomenclaturas diferentes e de acordo com a região. A gente tem biscoitos muito frágeis, né, quebradiços, e às vezes você quer embalar ele com papel filme ou uma bandejinha, às vezes você vai vender lá no mercado, ele vai estar todo quebrado, né? Aí a gente tem aqui um exemplo prático, uma embalagem rígida aqui, com um fechamento, que a gente tem uma proteção desses biscoitos. Então, se eu forneço um biscoito numa embalagem que não é adequada para as características do produto e forneço outra adequada, a gente vai ter uma diferenciação dessa padronização da qualidade. Então influencia diretamente a questão da embalagem. Aqui a gente tem outro exemplo. Se a gente faz um polvilho fresco aqui, em barra, que ela tem uma característica melhor assim apresentável, de rótulo, que ele vai ficar lisinho. Se a gente colocar um rótulo aqui, ele vai ficar liso, vai possibilitar ali a operadora do caixa de bipar ali no laser, né? A gente vai ter uma padronização. Se a gente faz ela moída, né, já peneirada, a gente vai ter dificuldade, às vezes, de acordo com a embalagem, para ler o código de barra e também na apresentação. Então, influencia a escolha adequada da embalagem, influencia diretamente na padronização da qualidade desses produtos. A organização, a gente vai lá na pesagem, né? Se eu coloco essa mandioca aqui, ela jogo lá, eu pego um
recipiente, jogo ela lá e de qualquer forma e faço vaca. Ela vai ficar toda bagunçada, uma vai empurrar a outra, vai empurrar o rótulo, vai empurrar a embalagem. Mas se eu faço os toletes aqui, no caso da mandioca, em tamanhos padronizados, se eu tenho um critério de escolha da matéria-prima com a espessura adequada, eu vou organizar ele direitinho aqui e vai ter uma melhor apresentação aí para o consumidor. Então, mais um fator aí que influencia na qualidade. Aqui a gente tem aqui um exemplo aqui de armazenamento de polpa de fruta. A polpa de fruta a gente sabe que a gente faz a extração e depois faz o congelamento. Então a textura ali antes do congelamento é uma textura, né, maleável, uma textura mole. Se eu pego lá uma caixa de polpa de fruta e jogo dentro do freezer, eu vou ter ele todo bagunçado, né? Ele vai congelar um com a ponta assim, outro com a ponta assim, então não vai ficar padronizado. Mas se eu tenho um cuidado de organização dentro do freezer, de colocar ela deitadinha, horizontal, empilhada, e ter cuidado quanto que eu posso empilhar, eu vou ter um formato padronizado aí dessas polpas de fruta. E aí eu trago aqui para vocês um emaranhado de coisas que a gente tem que padronizar. Eu falei de várias coisas, dando exemplos, trazendo estudo de caso, mas o produto padronizado ele tem relação, um parâmetro tem relação, a forma, por exemplo, que eu falei para vocês aí, tem relação com a embalagem, o tempo tem relação com a forma, o tempo de assamento, e aí a gente vai, né, fazendo essa brincadeira, que se a gente não padronizar nenhuma das pontas, a gente tem uma bagunça dentro da nossa agroindústria, a gente não tem uma organização e uma padronização. Então a gente começa padronizando a forma, daí a gente vai ter uma padronização da embalagem, vai ter uma padronização do tempo de assamento, do tempo ali que a gente vai estar processando esse alimento. Se a gente tem uma padronização da matéria-prima, a gente tem uma padronização do conjunto, né, da temperatura necessária, do tempo, de todos, da formulação, na formulação e do processo. Aqui é só exemplos, às vezes, para vocês verem que todas as coisas estão relacionadas entre si para ter um objetivo final, que é um produto padronizado. E aí a gente tem muito que contar, às vezes, também com a experiência, né, das nossas mulheres. A gente está falando aqui de agricultores familiares, de pessoas que manipulam alimento dentro da indústria. A gente tem que ter experiência equilibrada. A experiência que a gente tem com a padronização, porque muitas vezes a gente tem que ter uma válvula de escape ali para estar resolvendo algum problema, mas é melhor prevenir do que remediar. Então é melhor você estabelecer esses parâmetros, porque você vai ter uma diminuição, uma redução aí desses ocorridos, né, inesperados. Então é uma balança de equilíbrio entre a experiência empírica e a padronização dos produtos. E aí eu falei para vocês que eu ia falar mais um pouquinho na frente, né, quando a gente definia aqueles padrões. Falei com vocês sobre o grau Brix, né? O grau Brix, ele é um grau, uma medida, né, utilizada para medir os sólidos solúveis presentes ali nos alimentos. E a gente tem que a maioria desses sólidos solúveis são açúcares, então a gente mede indiretamente o açúcar através do medidor de grau Brix, né, através dos sólidos solúveis. E a gente serve para quê? Para a gente verificar qual é o ponto ideal da colheita. Como eu falei para vocês, só vão receber essa matéria-prima se ela tiver de 12 a 14 graus Brix, por exemplo, no caso do umbu, né? E pode ser outra, eu posso definir que eu quero só com 15, e aí quanto mais eu restringir o intervalo e a qualidade daquele produto, eu vou ter uma melhor padronização e um produto de excelência. Então, aí, através da medida, a gente consegue estabelecer um parâmetro para esse aqui, no caso dessa medida. Aí a gente vai estar observando a qualidade do produto final, se está adequado, se está um produto que a gente desejou fabricar e que atende as exigências do mercado, né? Verificar ponto de doce, de geleia, de cores, e etc. Ele serve para tem diversas outras funções. Eu quero trazer para vocês que são instrumentos portáteis aí, que pode estar sendo incorporado na sua agroindústria, que vai facilitar o seu trabalho, vai possibilitar, vai melhorar o seu trabalho. Por exemplo, um medidor de umidade. Esse medidor de umidade, ele serve para estimar a validade dos produtos, né, que a gente sabe que a umidade está diretamente relacionada com a atividade de água, atividade de micro-organismos, reações químicas como
a oxidação, a falsificação e etc. Então a gente controla a umidade medindo, a gente consegue estimar a validade, a gente consegue controlar a secagem, né, a textura de produtos, que chegando naquela umidade a gente vai ter tal textura, né? A gente tem aqui, por exemplo, eu vou montar uma indústria de polvilho fresco, então polvilho seco, e eu quero fazer o polvilho em barra, né, o polvilho fresco, aí eu vou hidratar. É ideal que esse polvilho aqui esteja entre 45% e 50% de umidade. Então, eu controlando essa umidade através do medidor de umidade, eu consigo padronizar o meu produto, que vai oferecer o máximo de praticidade para os consumidores aí, que vai ter uma tapioca hidratada na concentração ideal, que vai ser suficiente para realizar lá o seu preparo, né? Então, está diretamente relacionado à qualidade e à padronização. É um equipamento importante. Termômetro, né? A gente vê bastante a utilização do termômetro. A gente tem um termômetro aqui que pode ser de diferentes tipos, de acordo com a sua necessidade, se é a laser, se é de contato. E aí a gente tem diferentes tipos, mas eu trouxe aqui para vocês. Por exemplo, serve para controlar a temperatura de ingredientes e processos. Se aquele produto tem que estar em tal temperatura, então eu vou monitorar esses produtos aí, tanto na área de processamento também como em produtos em estoques. A gente tem aqui o pH-âmetro, né, que também é um parâmetro importante, e o pH é um parâmetro importante para alimentos processados. Por exemplo, trago aqui a carne, né, quando ela sofre o processamento, o abate do animal, e ela ainda é negra e vai transformar em carne, né, ainda é um tecido vivo e vai transformar em carne, ela muda o pH e chega num pH específico. Então, se a gente monitora, tem essa curva de pH, a gente consegue monitorar se aquela carne atingiu aquele ponto de maturação ideal. Por exemplo, controle de armazenamento. Conservas, a gente tem legislação que tem que ter o pH tal específico lá. Então a gente consegue medir no produto acabado se aquela conserva está no pH adequado. Maturação de queijos também, que vai alterando esse pH ao longo do tempo, a gente vai acompanhando. São só exemplos, pessoal, tá? Que a gente está trazendo aqui para vocês, para exemplificar a importância desses equipamentos na nossa agroindústria. Outro parâmetro importante, a acidez, né? Que pode ser para medir a qualidade de produtos e a recepção de matéria-prima, o controle do produto final, como por exemplo, a acidez do polvilho. Eu estou trabalhando com polvilho doce e eu tenho que receber esse polvilho com acidez até 5%, que eu tinha dado exemplo. E aí eu vou ter ali as soluções, a arboreta, os equipamentos ali necessários para medir. E aí eu vou controlar a recepção também de matéria-prima, se aquela fruta está na acidez adequada. E diversos outros tipos de alimentos, é um parâmetro importante para a gente estar medindo aí a qualidade e controlando, tanto no produto final, como no processo, como na matéria-prima, né? A gente tem o colorímetro. A gente oferece um biscoito com uma coloração específica, né? Que a gente controlou lá, todos aqueles parâmetros. Lembra que eu falei com vocês que a gente amarra um parâmetro, amarra outro, padroniza, estabelece um parâmetro para estabelecer o outro. A gente estabeleceu lá e a gente quer controlar no produto final aqui que a coloração desse biscoito aqui, ele é um biscoito com 65, por exemplo, aqui, né, na unidade de medida aqui desse equipamento. Aí a gente vai medir para estar acompanhando e monitorando e se caso necessário, corrigindo. A avaliação da qualidade de frutos também, se aquela fruta está na coloração adequada, se tem uma pigmentação adequada para estar fornecendo um produto adequado. Então o colorímetro é um dos equipamentos aí que eu destaco como importantes aí na nossa agroindústria. Aí a gente tem outras ferramentas. Eu trouxe aqui uma ferramenta importantíssima aí dentro da ciência e tecnologia de alimentos, que é o controle sensorial. A gente tem alguns métodos de análise sensorial, que é uma medida científica de parâmetros de aceitabilidade, né, de qualidade de determinados produtos, que avalia esses alimentos através dos nossos sentidos, né, que são nós que vamos consumir. Então, utilizando as ferramentas que são a visão para estar avaliando aí aspectos visuais, de aparência, de formatos, o tato, né, do toque, da textura. Quem é que não lembra de estar comendo aquele biscoito, aquele amendoim ali,
e ver a crocância dele, né? Ver a textura, ver quando você pega e você quebra ele, ver a textura, né? O toque, através do tato. O paladar, através do sabor, se está amargo, se está doce, né? A gente tem as papilas gustativas que a gente consegue diferenciar, se está amargo, se está doce, se está salgado, se está azedo. A suculência, né? O gosto umami, né? Que é um gosto que tem sido utilizado, que é aquele gosto que aguça, né? Que dá aquele gosto, aquela água na boca. Tem o olfato, né? Através do cheiro que a gente vê, o cheiro, o odor, o próprio fervo, né? Que está associado com o olfato e o paladar. A audição, né? Como eu tinha falado para vocês, ouvir a crocância e sentir a crocância. Então esses 5 sentidos aqui são o que a gente utiliza para estar medindo, tendo um controle sensorial aí desses produtos e estar padronizando e chegando no ideal. A gente tem uma ferramenta aqui que a gente realizou em um evento aqui, de exposição aqui da segunda FEAF, que a gente utilizou um teste de aceitação para saber sobre os produtos de diferentes grupos produtivos, qual a qualidade. A gente utilizou o mesmo produto de 4 comunidades diferentes. A gente avaliou, né, de forma individual, utilizando entre as análises, utilizando a água para estar neutralizando o sabor, utilizou. A gente avaliou, né, no teste de aceitação o sabor, avaliou a aparência, avaliou a textura, avaliou a cor, e aí a gente utilizou uma escala hedônica, uma escala métrica aqui, uma escala hedônica mesmo, que vai de 1 a 9, que vai de gostei extremamente, a 2 gostei muito, 3 gostei moderadamente, 4 gostei ligeiramente, 5 indiferente, nem gostei nem desgostei. Aí a gente passa aqui para a parte de desgostei, que são os mesmos parâmetros aqui, só que desgostei. Aí a gente vai avaliando, né, de acordo com essa escala, para cada parâmetro. Na cor, o que você achou desse produto? Eu gostei muito. Só que no sabor, eu desgostei, não tá um sabor legal. Aí a pessoa foi lá, provou e deu uma nota, né? E aí para cada parâmetro a gente avalia e vai ter uma média aí de valor aí dessa escala. Se gostou muito, se gostou moderadamente, para cada parâmetro isoladamente. E a gente vai buscar, né, corrigir ou manter. A gente tem casos positivos, né, que todos os parâmetros estão com excelência, a gente vai manter. Se tiver respostas negativas ou resposta mediana, a gente vai corrigir. O que está influenciando no sabor? É o sal, aí a gente pode complementar com outras análises. É o sal, é o açúcar, é o ingrediente que a gente está usando que não está legal. Aí a gente vai. Aí para a aparência, o que está? É o formato. O formato, a gente vai mudar de formato, a gente não vai. Aí as nossas indústrias, nossa agroindústria, nosso empreendimento, ele vai estar observando o que está causando ali, em caso negativo, os scores baixos ali, por que o consumidor não está aceitando, né? Textura, cor e etc. E aí é uma ferramenta importantíssima. A gente tem outros testes, eu trago aqui para vocês só como exemplo. A gente tem alguns testes, como por exemplo de ordenação, a gente tem o duotril, a gente tem o triangular. No caso de ordenação, como é que é? Esse teste de ordenação, ele compara diversas amostras em relação a determinado atributo e avalia se elas diferenciam entre si. Aqui a gente tem um exemplo, avalie o aroma de cada uma das amostras da esquerda para a direita e ordene o aroma frutal na ordem de mais forte para menos forte. Aqui a gente tem frutal mais forte, frutal menos forte. Aí a gente vai dar uma codificação, por exemplo, a amostra X é 244, a amostra Y é 355, a amostra Z é a amostra 157. E aí se a 157 ela está com o frutal mais forte, eu vou ordenar ela para cá. Se ela está menos forte, eu vou ordenar para lá. Esse é um teste interessantíssimo aí, ferramenta científica da análise sensorial. A gente tem o duotril e o triangular, que são um pouco parecidos, porém diferentes, né? Eles têm uma certa semelhança, mas têm um objetivo diferente. No teste duotril, a gente fornece uma amostra padrão, estabelece um padrão, quero avaliar a Coca-Cola. E 2 amostras distintas, uma Pepsi e uma Coca-Cola. E vou pedir para o provador, né, ele falar qual é semelhante. Por exemplo, se ele fala que a Pepsi é semelhante à Coca, a gente vai perceber que não tem uma diferença aí para o determinado parâmetro que a gente está escolhendo, não tem uma diferença
que o consumidor não está conseguindo perceber, né? E o que quer dizer isso? Que se o meu objetivo é chegar na Coca-Cola, que é uma marca mais famosa, mais consumida, de preferência do consumidor, se a minha Pepsi está sendo igual à Coca-Cola, quer dizer que eu estou alcançando aquele objetivo e estou conseguindo competir no mercado. Já o Dodril, a gente dá 3 amostras codificadas, né, não identificadas, e pergunta, né, qual a amostra que difere entre si. A gente tem 2 amostras semelhantes. Aí se eu vou falar, eu como provador vou falar que essa aqui são iguais e essa é diferente. Então o consumidor também não está conseguindo identificar ali qual é a amostra diferente dentro dessas 3. Então quer dizer ali que é um produto semelhante ou também, em alguns casos, diferentes, né? Se a maioria descrever que essa é a amostra diferente, a gente está tendo a diferença. E a gente pode avaliar isso tanto por aspecto negativo e positivo, como eu falei para vocês. A gente tem uma marca de referência, ou então a gente tem uma marca de referência, como por exemplo a Coca-Cola, que é mais preferida, né, em algumas regiões aí do mundo, e estou dizendo que eu sou da Coca-Cola e estou analisando aqui, estou dizendo que é igual a Pepsi. Então eu quero ter um diferencial, eu quero ser distinto, eu quero ser diferente, quero ser o exclusivo. Então a gente tem que melhorar, tem que mudar algum parâmetro e conseguir ali alcançar o objetivo. Então essas ferramentas são importantíssimas aí na padronização e no alcance da qualidade desejada. E aí, isso tudo que a gente falando diz o quê? Como você deve ter percebido a mensagem, né? A gente tem que ter uma padronização ok, para ter uma qualidade ok, ter uma higiene ok e alcançar a segurança ok. Diversos parâmetros que a gente vai conseguir chegar no quê? Satisfação do nosso objetivo principal, que é o cliente. Que ele não pode estar, esse produto consumo porque é de necessidade, para mim tanto faz, então tem que estar com um produto aceito no mercado para conseguir durar. E aí a gente vai ter o quê? Vendas ok, estabilidade na nossa indústria ok, né? Que a gente não quer ter um investimento, às vezes de centenas de milhares de reais, às vezes dezenas de milhares de reais, por mais que o nosso investimento seja pequeno, médio ou grande, a gente tem um investimento e a gente quer ter uma estabilidade para se manter, recuperar o investimento e se manter no mercado, para ter lucro e também ter crescimento. E aqui nós ficamos por mais uma videoaula, espero que vocês tenham gostado, dê seu like, estamos à disposição para estar dando feedback aí nos comentários, para estar entrando em contato com a gente, nos sigam nas redes sociais, na Comandac Bahia, Cotraf Bahia, e também não se esqueçam de inscrever no canal, né? Inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, clique em gostei e acompanhe nosso trabalho. Obrigado, fique com Deus e até a próxima. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.